Rio, fala pessoalzinho do YouTube, beleza? Aqui é Rio, tô com mais um vídeo aqui para vocês. E hoje a gente vai desativar o teclado do seu notebook, beleza? O meu teclado aqui tá zoado, e já que eu ia desativar o meu também, eu não tô desativando só o meu, eu não tô fazendo só o procedimento. Eu vou desativar o meu teclado também, que o meu está zoado, ó. O teclado B não tá funcionando, ele tá dando bugada. De vez em quando as teclas ele vai, tipo, ele prende aí, fica correndo. Tá zoado. Eu já troquei esse teclado 3 vezes. Três não, 2 vezes já que eu troco esse teclado. Comprei no Mercado Livre. Dizem que é original, mas acabei usando e já não durou nem 6 meses. Vai por mim, o meu não durou 6 meses. 6 meses. O meu notebook é um Samsung RV411. É o Windows 7 porque eu ainda tenho um probleminha aqui, aí eu vou ter que trocar, enfim. Eu estou usando o Windows 7 ainda, mas em breve estou usando o Windows 10 aqui nele, beleza? Enfim, vamos bora desativar. Lembrando aqui, se você não tem um teclado USB igual ao meu aqui, ó, eu sugiro que você não desative, senão você não vai conseguir usar o seu teclado. Enfim, você não está usando também seu teclado, se tiver zoado, eu não sei como é que você está fazendo para digitar aí no seu notebook com teclado zoado. Mas dá para resolver com teclado virtual. O meu, quando estava ruim, eu abri o teclado virtual aqui. Aí eu conseguia com o mouse e resolvia o problema. Mas se você não tiver um teclado USB aí para você conectar, para você continuar usando, não desative. Primeiro arruma um teclado USB para você conectar nele aí. Caso você conectar ele e ele ficar desconfigurado ou de algum jeito, só desativar a tecla Numlock aqui, ó, que essa Numlock aqui onde ela está acesa, ela deixa seu teclado aparecendo outras configurações. Só desativar e deixar apagar. Enfim, bora lá, para você, bora desativar. Se você não tiver nenhum teclado aí, eu sugiro não desativar agora. Compre um teclado e depois você desativa, a não ser que você queira fazer o teste aí, beleza? Você vai clicar, eu vou ensinar como é que faz no Windows 7 e no Windows 10 também, tá? Eu não tô com o Windows 10 aqui, mas é o mesmo procedimento, vai ser caminho diferente. Mas é simples, você vai para o mesmo lugar, beleza? A gente vai clicar aqui no menu inicial, vai em painel de controle. Caso aqui não apareça essa opção, você muda aqui para categoria, por exemplo, tá assim, você vai clicar aqui e colocar aqui em categorias, beleza? Se você não, lembrando, se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, comenta, caso tenha alguma dúvida, beleza? Você vai clicar aqui onde está esse somzinho aqui. O procedimento que a gente vai fazer, a gente vai desativar. A gente, na verdade, vai trocar o driver dele, né? E aí ele vai parar de funcionar. A gente vai clicar aqui em gerenciador de dispositivo. No Windows 10, você pode clicar aqui no menu inicial com o botão direito, aí vai aparecer uma janelinha com vários nomes, aí vai estar escrito gerenciador de dispositivo. Aí você vai cair nessa mesma tela aqui, beleza? No Windows 10, a gente vai para esse mesmo lugar aqui, só que eu vou mostrar caminho diferente. Vou tirar um pouquinho da tela aqui para você ver. No Windows 10, você pode clicar aqui, ó, nessa pastinha, que no Windows 10 também tem essa pastinha. Aí você vai clicar aqui, ó, nessa opção, no meu computador, vai clicar em cima dela e vai clicar com o botão direito, vai clicar em propriedades. Ela vai abrir a mesma página, vai abrir essa página aqui, só que no Windows 10, essa página, essa parte está desse lado direito, mas o nome gerenciador vai estar desse lado aqui. Eu vou mostrar um print como que é no Windows 10. No Windows 10, ela vai, deixa eu ver qual que é desse aqui, vai estar desse lado aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó. Desse lado aqui, o Windows 10 vai estar desse lado. É o mesmo procedimento, clicou na pastinha, clicou com propriedades, meu computador, propriedades. Você vai abrir essa tela e você vai cair nessa telinha aqui, beleza? Caiu aqui nessa tela, o procedimento é o mesmo, só vai mudar alguns detalhes. Mas enfim, você vai clicar aqui, ó, em meus teclados. Vai clicar aqui, ó, em meus teclados, lá embaixo, meu teclado. Agora eu vou falar o seguinte. Esse de baixo é o teclado do notebook, o PS2. Se só tiver o PS2, você não tem um outro teclado conectado aí, seja Bluetooth, seja qualquer outro teclado que esteja aí disponível, é sinal de que você não tenha nenhum aí conectado, quer dizer que você só vai aparecer um aqui. Tem um conectado, só vai aparecer um. Tem dois conectados, que é o no meu caso. Esse aqui, o teclado USB, é o de cima. É o de cima aqui, ó, dispositivo de teclado. Clicou nele e se você desativar esse, vai desativar o teclado USB. Clicou no de baixo, vai desativar o teclado do notebook. Beleza? Você vai clicar embaixo, que é o teclado do notebook.
clicou com o botão direito, clicou em atualizar. E aí você vai clicar aqui, ó, procurar software de drive no computador. No Windows 10 é a mesma coisa. Você vai clicar aqui no de baixo. Você não vai procurar automaticamente. Você vai clicar no de baixo. Depois você vai clicar aqui em permitir que escolha um drive de lista, na lista. Aí vai aparecer esse aqui. Esse aqui é o drive original, o drive que está lá no teclado que ele está funcionando. Mesmo falhando, mas ele está funcionando. Você vai clicar aqui em cima e desativar essa opção. Certo? Deixa eu... No Windows 7, você vai escolher essa opção aqui, ó. Standard System Device. Você vai clicar nele e vai escolher essa opção aqui. Você vai clicar, vai avançar, vai clicar em avançar e vai clicar em sim. Ele vai instalar o driver. E aí pronto, fechou. Ele vai pedir para reiniciar o notebook. Você reinicia. Acabou o tutorial. Você já vai estar com o seu teclado zoado. Quer dizer, vai estar parado. O que vai acontecer quando você fizer isso? Ele vai ligar, ele vai reiniciar o computador. E aí vai aparecer assim, ó, esse nome Remote Desktop vai aparecer. Ele mudou. Lembra que estava PS2? Ele agora está outro teclado. E no mouse também, o mouse, esse PS2 aqui, ó, é esse mousepad que tem aqui em cima do notebook. Ele vai desativar também. Esse teclado de cima, porque eu estou usando um teclado USB também, que é o mesmo de baixo. Tá vendo que está escrito teclado hard? E aqui é mouse hard, quer dizer que eu estou usando o teclado e o mouse USB. Não tem a ver com o teclado e o mouse do notebook. O mouse do notebook é esse aqui, que ele também, assim que você desativa esse aqui, ele desativa esse aqui também, que é o mouse pad do seu notebook. Beleza? No Windows 11, como eu não estou no Windows 10, você vai entrar nessa mesma opção, que é o mesmo, não vai mudar. Só que na hora de escolher, você vai estar escrito isso aqui, ó, dispositivo padrão do sistema. Você vai clicar nessa opção e vai escolher essa opção aqui, ó, dispositivo de teclado de área de trabalho remota. Pronto, você vai fazer esse procedimento e é o mesmo que a gente fez no Windows 7. E assim que ele terminar, ele vai aparecer com uma interrogaçãozinha aqui, ó, nesse teclado aqui, ele vai ficar tipo uma interrogaçãozinha amarela, dizendo que não está funcionando. E no mouse de cima também não vai estar. Pode ser que, dependendo do notebook, cada notebook pode ser que desative o teclado e pode ser que o mousepad, que é o da frente aqui, tenha um outro driver diferente. Pode ser que ele continue funcionando. Tudo bem, ele não vai ter problema nenhum. O importante é o teclado que está desativado. Se você quiser ativar de novo, você vai voltar aqui nessa mesma opção, vai clicar em cima, vai clicar em atualizar, vai fazer o mesmo procedimento, clicou no de baixo, e aí você vai deixar marcado. Você não vai desmarcar, você vai marcar e ele vai aparecer o PS2. Aí é só avançar, avançar, pronto, seu teclado já vai estar funcionando, só reiniciar. Agora eu vou reiniciar porque eu preciso que o meu teclado seja desativado também, porque ele está zoado e eu já estou usando um teclado USB, beleza? Esse foi o tutorial, qualquer dúvida deixa aí no comentário. Um abraço para vocês aí, fui até a próxima. Dá um stop aqui no vídeo aqui e fui.